14, Deus está em vós. Sabe o que é que ele diz em Romanos 4,17, irmão? É Ele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe onde Ele habita, irmão? Em nós, na sua igreja, irmão. Qual é o problema, irmão, que te aflige, que tu não joga por terra? Qual é o problema, irmão, que se levantou contra ti e tu não consegues vencer? Sabe o que é que diz aí mesmo em Jó 22, 21? Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Sabe o que é que diz em 1 Coríntios 6, 17? Preste atenção, irmão. Aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Qual é o gigante, irmão? Qual é o problema? Que não cai por terra diante de você, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha o que está na costa desse livro aqui, irmão. Uma ideia rica e poderosa na mente do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Derruba as muralhas, vara as multidões, corta a cabeça do gigante, faz os vendavais da vida se acalmarem e produz milagre a sua própria materialização, deixando os covardes pasmos e boquiabertos. Esse é o poder de Deus, irmãos, está dentro de nós. Está dentro de nós, irmãos. Mas a família de Jó clamava e vivia uma era de satisfação passageira, mundana, mesquinha, arcaica, pobre, mentirosa, safada. Não valia nada, irmão. Nada valia, irmão. Somente Jó. Deus estava com Jó, mas não estava na família dele. Olha o que é que diz no capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, quando Jó caiu em adversidade, que o maligno havia ferido a Jó. Olha só o que é que ela diz, irmão. Ô mulherzinha incrédula, irmão. Espera aí que depois chega no varão aí também. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Olha só o que é que Jó tinha. Agora havia acabado tudo. Mas é assim que Deus gosta, irmão. Deus, Ele levanta o pobre do pó. É Ele que empobrece. É Ele que enriquece. É Ele que exalta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Os pés do seu santo Ele guardará. Olha como é que Deus faz, irmão. Mas Ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aquela família, irmão, Deus havia tirado da vida de Jó. E o pior agora, Jó estava lá no sufoco, irmão. Estava lá sendo acusado pelos seus 3 amigos. Que amigos, hein, irmão? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, não. Eles estavam lá acusando a Jó, irmão. Eles estavam lá dizendo coisas arrogantes para Jó. E Jó ficava calado, ouvindo, depois Jó retrucava, e a situação de Jó era aquela, irmão. Havia perdido a família, os seus jovens não respeitavam mais ele, ninguém fazia caso dele. Se você olhar o capítulo 29 do livro de Jó, você vai ver a grandiosidade de Jó, um homem sábio, um homem inteligente, mas na adversidade, irmão, para o mundo nós só valemos o que nós temos, irmão. Mas você sabe o que é que diz em Lamentação de Jeremias, capítulo 4, versículo 2? Que nós fomos avaliados por puro ouro. Você sabe o que é que diz em 2 Coríntios 4, 7, irmão? 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, glória a Deus, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Olha só, irmão. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribuídos, mas não angustiados, perplexos, não desanimados. Se desanime não, não perca a esperança, não perca a fé, seja otimista, creia, acredite, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém, irmão?
Então a primeira família de Jó, irmão, só havia Jó e o Espírito Santo de Deus. A família dele não oravam ao Senhor, mas cultuavam Deus mundano. Para terminar, irmão, vamos aqui no capítulo 42 do livro de Jó. Glória a Deus. Capítulo 42. Vamos ver a segunda família de Jó, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando aqueles homens, irmãos, eles se colocavam diante de Jó, era para acusá-los. Era para acusar a Jó. Era para dizer que Jó havia pecado. Era para dizer que Jó andava fora da presença de Deus. Era para dizer para Jó, irmão, que ele tinha feito algo que havia desgostado ao Senhor. Mas Jó permanecia firme. E Jó, irmão, então viu que eles estavam enganados. Ao invés de, irmão, preste atenção, que ao invés de Jó espoliar, ao invés de Jó blasfemar, ao invés de Jó falar contra aquele povo, contra aqueles homens, contra a família deles, contra a casa deles e os bens que ele possuía, que eles possuíam, Jó passou a orar por eles. Sabe o que é que diz, irmão, aqui no capítulo 42, versículo 10? Então o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Jó nunca disse que eram inimigos, mas Jó orava pelos seus amigos. Você vê que o próprio Deus, irmão, chama a enfermidade de cativeiro. Você sabe o que é que diz lá em Lucas 13:16? Jesus Cristo chama essa mesma enfermidade, parecido com ela, de prisão. Ele diz assim para o príncipe da sinagoga: e não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? 18 anos, irmão. A mulher mandava assim, olha, abaixada, não podia se endireitar, não podia andar como nós, os filhos de Deus, andam, irmão. Mas naquele dia ele libertou aquela mulher. Jesus liberta, Jesus cura. Jesus, irmão, é a resposta para aquele que crê. Jesus, irmão, é tudo que nós possuímos. É Jesus de Nazaré. E Ele está aqui no meio do seu povo, irmão. Ele está no meio de nós. Ele está esperando a tua atitude para Ele te dar, irmão, o fim que tu esperas. Está escrito aqui em Jeremias 29:14. Para te dar o fim que tu esperas. Está escrito, irmão, na palavra do Senhor. Você sabe o que é que diz no capítulo 21:45 do livro de Josué? Diz a palavra do Senhor: nenhuma das boas palavras que o Senhor falou, nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu. Sabe o que é que diz em Jeremias 1:12? Diz a palavra do Senhor: viste bem, Jeremias, porque eu prego, velo sobre a minha palavra para cumprir. Você sabe o que é que diz, irmão? Em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Tudo que foi dito a teu favor vai se cumprir, igreja, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor falou, das boas palavras que o Senhor falou, nenhuma falhou. Tudo se cumpriu. Josué 21:45, louvado seja o nome do Senhor. Jó continuava nas suas orações. Lucas capítulo 13:16 diz assim: e não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Deus virou o cativeiro de Jó. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, sabe o que é que diz a palavra do Senhor? E ungiu a Jesus de Nazaré, fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo. Deus chama a enfermidade de cativeiro, Jesus Cristo chama a enfermidade de prisão, e o Espírito Santo de Deus chama a enfermidade de opressão do maligno. Mas sabe o que é que tem uma resposta para isso, irmão? Está escrito em Marcos 16:17. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, irmão. Você, estando de posse
do poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus, podem se levantar contra ti. Pode as trevas se levantar, mas se levanta para cair, porque contra os filhos de Jacó não vale encantamento. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, comeram com ele pão. Comeram com ele pão, irmão, ou seja, ceiaram, se banquetearam. É isso que hoje vai acontecer aqui, irmão. O banquete de Deus para a nossa vida. É o banquete de Deus. E comeram pão e beberam vinho. Isso a igreja de Cristo tem, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmão. E em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Agora, irmão, na segunda família, o 13º homem estava lá naquela família, o Espírito Santo de Deus, porque Deus rejuvenesceu aquela mulher incrédula, irmão, aquela mulher que não acreditava, aquela mulher que blasfemou de Deus, aquela mulher que falou com palavras arrogantes. Amaldiçoa, ainda retens a tua sinceridade a Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ali não era palavras ditas da boca dela, irmão. Ali era um encosto maligno, um demônio que falava na boca dela. Mas Jó disse: não receberíamos o bem de Deus, porque não receberíamos o mal também. Eu tenho um quadro aí, irmão, que está aí fora, um quadro. O fundo do poço é dádiva divina. Se você vê, irmão, como é bom muitas vezes nós estarmos lá embaixo. Você vê o pastor clamando, irmão, falando para a igreja: ajude, nós precisamos de 20 sacas de cimento, nós precisamos, irmão, da sua ajuda, porque precisa, irmão, porque é necessário, porque é para a obra do Senhor, não é para a casa do pastor, é para a casa de Deus, irmão. É bom nós contribuirmos, porque nós sabemos que aqui no Novo Testamento tem mais de 40 passagens que falam sobre o dízimo, sobre as ofertas, irmão. Em outras palavras, mas fala. Então Jó, irmão, ele foi agraciado do Senhor. E teve 7 filhos e 3 filhas. Aí tornou-se fazer uma nova família. Aquela mulher incrédula, irmão, ela recebeu de Deus uma bênção tão grande, irmão, porque ela se rejuvenesceu. Ela se tornou jovem novamente. E Jó também, irmão. E tiveram ainda 10 filhos, irmão. 7 filhos e 3 filhos. Você sabe o que é que diz no Salmo 92:14? Que ainda na sua velhice serão novos e florescentes, vigorosos, fortes. Na sua velhice, irmão, se estiver com o Espírito Santo de Deus. Então o negócio, irmão, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa e agradável, perfeita de Deus, para a sua vida. Para finalizar, irmão, quero dar uma palavra para a igreja. Olha só, irmão. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha aí, nós morremos e ressuscitamos. Está escrito lá em Romanos 6,16, que nós morremos para obedecer ou para ser salvo. Amém? Temos que ter cuidado também com a nossa palavra, irmão, porque o capítulo 18, versículo 20 ao 21 do livro de Provérbios diz: do fruto da boca, presta atenção, igreja, porque essa palavra é muito poderosa. Provérbios 18, 20 ao 21 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios